E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 19ª videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos trabalhar aí com o ciclo Brayton, mais especificamente o ciclo Brayton simples e o ciclo Brayton com regeneração. Vamos então dar início à nossa aula de número 19? Bom, o que é o ciclo Brayton? O ciclo Brayton nada mais é do que uma aproximação do ciclo ideal padrão a ar para aqueles motores de turbina a gás, aonde a gente tem aí processos de compressão e expansão ocorrendo em um maquinário rotativo, como é mostrado aqui nesta figura. A gente tem então aqui uma seção de compressão, aonde temos aqui as pás e diferentes estágios aqui de compressão, seguido por uma etapa de expansão numa turbina. Uma turbina onde é mostrado aqui também pás, possuindo aqui 3 fases de expansão. Como é que ocorre então este processo de compressão e expansão? Bom, analisando aí o ciclo de Brayton, a gente tem aqui um conjunto de um compressor e de uma turbina que estão interligados. Eles estão interligados a um eixo. E, na verdade, quem vai fazer o funcionamento do compressor é a turbina. Né? A turbina que vai gerar aí o trabalho para a rotação aí do compressor. E como que elas operam? A gente tem aqui, inicialmente, entrada de ar fresco no compressor, aonde ocorre um processo aí de compressão deste ar, o ar comprimido, que sofre um aquecimento também durante a etapa de compressão, ele é mandado aqui para uma câmara de combustão. Né? Então, ele já está a uma pressão superior à pressão de entrada. E nessa câmara de combustão entra combustível. E aí ocorre um processo de combustão, né? Ocorre uma queima do combustível e uma geração maior de energia através da queima desse combustível. Isto ocorrendo a pressão constante. O fluido que recebeu energia e está numa pressão de saída aqui do compressor, ele é expandido numa turbina. Aí ocorre então o efeito de expansão e aí gera-se um trabalho rotativo na turbina, né, de movimentação das pás, gerando aí aqui no final um trabalho líquido, que vai ser a diferença entre o trabalho da turbina e o que foi consumido aqui no compressor. E na saída da turbina a gente tem os gases de exaustão, né, do processo aqui de reação, né, do combustível com o ar, gerando aqui os produtos, né, principalmente aí CO2 e água. Esses gases de exaustão eles saem em uma temperatura alta, né, sai ainda com um valor energético. Esta animação aqui, ela justamente mostra o funcionamento deste dispositivo, aonde a gente tem aqui ó, a rotação do compressor e no final aqui a expansão na turbina. Tá? Aqui é um exemplo de um dispositivo utilizado aí para aeronaves, né? Uma turbina aí de aeronave, que tem o mesmo princípio de funcionamento de um dispositivo para geração de potência, que no nosso caso a gente vai estudar aí para geração de potência, né? Geração de energia elétrica. Mas é o mesmo princípio de funcionamento das turbinas de aeronaves. E aqui ocorre o que, né? O que é interessante observar? Que é um volume de controle. Né? A gente tem entradas, né, através das fronteiras aqui do sistema, que eu defini aqui o meu sistema como sendo todo esse conjunto. Então, nós temos entradas de ar, de combustível e saída aqui dos gases de exaustão e uma saída de trabalho líquido. Porém, ainda não é o nosso ciclo ideal, né? O nosso ciclo ideal de Brayton, a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira consideração que a gente define é uma hipótese do padrão a ar. Ou seja, a gente vai desconsiderar a entrada de combustível. A relação de entrada de ar com relação à entrada de combustível é muito alta.
Então a gente pode fazer essa hipótese. A outra hipótese é considerar aí um sistema fechado, um ciclo termodinâmico, aonde a gente não vai ter entrada então de ar e saída de gases de exaustão. A gente vai ter o meu fluido de trabalho, o ar, recirculando por todos esses dispositivos. Então o que a gente substitui aí? O que a gente faz? Aqui na saída da turbina, que iria os gases de exaustão para o ambiente, eles entram num trocador de calor. Tá? Esse trocador de calor ele vai fazer o papel de saída de energia. Os gases de exaustão nada mais é do que o ar. Então o ar que ele sai com uma energia na turbina, ele perde essa energia no trocador para voltar nas mesmas condições aqui na entrada do compressor. Então a gente tem aqui uma redução do nível energético do ar, como se fossem as condições de entrada reais, então, do ar pelo compressor. Voltando, então, ao ponto de origem, passando este ar fresco pelo compressor, que perdeu a sua energia no trocador de calor, ele é pressurizado e ele entra, então, no caso, não numa câmara de combustão, e sim num outro trocador de calor, para receber energia da vizinhança. Aqui a gente tem, então, entrada de calor da vizinhança. Da mesma forma que a gente tem aqui saída de calor do sistema para a vizinhança, a gente tem aqui entrada de calor da vizinhança para o sistema. E aqui simula então a nossa etapa de combustão, que é substituída por uma entrada de calor. O fluido, então, o ar, ele ganha energia, né, e entra na turbina para ser expandido e converter aí esta energia em um trabalho na turbina, certo? Então, como é que seriam essas etapas? Partindo aqui do diagrama de pressão e volume, no ponto 1 é o ponto de entrada do fluido de trabalho no compressor. E esta compressão ocorre com diminuição de volume e aumento de pressão, mantendo condições isentrópicas, ou seja, condições adiabáticas aqui no compressor, como é mostrado aqui no diagrama TS, aonde não temos variação de entropia. Então, o processo 1 e 2 nada mais é do que uma compressão isentrópica. Na etapa 2 e 3, que ocorre aqui no trocador de calor, é a adição de calor à pressão constante. Então, reparem que aumenta-se o volume do fluido, mas a pressão constante. E aumenta-se a temperatura a um grau energético máximo aqui em T3. Já no processo 3 e 4, ocorre novamente um processo isentrópico, como é mostrado aqui no diagrama de TS, onde nós temos uma etapa de expansão isentrópica, ou seja, é o que acontece aqui na turbina. O fluido ele perde pressão, aumenta-se o volume deste fluido e o processo ocorre de forma adiabática, né? Sem transferências de calor do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. E para fechar este ciclo termodinâmico, a gente tem aqui o processo 4 e 1, voltando então para o ponto inicial de partida, aonde nós temos a rejeição de calor ocorrendo a pressão constante aqui no trocador. O calor, então, ele sai, perde-se entropia, reparem que a entropia diminui, consequentemente a temperatura diminui, chegando ao patamar inicial, né, de entrada aqui do fluido, e a transferência de calor do sistema para a vizinhança. E assim a gente fecha o nosso balanço do ciclo Brayton ideal simples. O que a gente precisa analisar agora? A eficiência térmica desse ciclo. A eficiência térmica ela é dada por esta relação que é vista já em diversos outros sistemas, que é uma relação entre 1 menos a quantidade de calor que sai sobre a quantidade de calor que entra. Então a gente precisa fazer um balanço para substituir essas quantidades de calor que sai e quantidade de calor que entra. O balanço inicial que nós vamos fazer aqui é na quantidade de calor que entra, ou seja, neste trocador de calor aqui superior, aonde entra-se uma entalpia
com uma taxa de fluxo mássica, né? Uma entalpia H2, sai uma entalpia H3 e entra calor. E aí a gente isola o calor. Entra-se então a entalpia 2, entra-se calor e sai a entalpia 3. Sabemos que no princípio de conservação de massa, o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída, porque nós temos apenas uma entrada e uma saída. Então, estes M.2 e M.3 são o mesmo. Colocando em evidência esse termo, a gente tem que a taxa de transferência de calor, aqui a gente está fazendo como taxas, é igual a este fluxo vezes a diferença da entalpia 3 menos entalpia 2. E se a gente considerar que é a hipótese de padrão a ar frio, a gente estabelece que o calor específico à pressão constante é, de fato, não variável com a temperatura. Então, nós podemos substituir as entalpias por Cp ΔT. Tá? Uma forma aí de se tornar um pouco mais simples esta expressão. Tá? Substituir entalpias por temperaturas. Substituindo, então, a gente fica aqui o calor específico. A gente está dividindo aqui a taxa de transferência de calor pela taxa mássica, para obter, então, um calor específico, é igual a Cp T3 menos T2. Bom, vamos ficar agora com esse balanço aqui registrado, né, que a gente vai colocar o Cp T3 menos T2 aqui no denominador. Vamos ver como é que fica para a quantidade de calor que sai, que é o balanço que a gente realiza aqui nesse trocador de calor inferior, que nada mais é a entrada de entalpia 4 com a sua taxa mássica, é igual à saída de calor mais a saída de entalpia 1 e sua taxa mássica. Fazendo então esse balanço, a gente, estabelecendo novamente a hipótese padrão ar frio, a gente substitui as entalpias por Cp, ficando então um balanço onde o calor que sai é igual a Cpt4 menos T1. Substituindo este termo aqui no numerador, ficamos então com esta relação, onde a gente pode cortar aqui os Cp's. O nosso cálculo então de eficiência térmica do ciclo Brayton é dado por esta relação aqui, aonde por conveniência a gente vai fazer algumas variações aqui desta expressão para ela se tornar um pouco mais simples. Uma delas é colocar a temperatura 1 em evidência, então fica T4 sobre T1 menos 1 é igual, e embaixo aqui a gente coloca T2 em evidência, é igual a T3 sobre T2 menos 1. Isso porque a gente tem aí algumas condições isentrópicas e a gente pode simplificar ainda mais essa expressão. Quais são as condições isentrópicas? A gente tem o processo 1 e 2 e 3 e 4. Vamos voltar lá no gráfico. 1 e 2 e 3 e 4 são isentrópicos. Então, nós podemos utilizar aquelas relações isentrópicas. A primeira relação isentrópica é a razão entre temperatura 2 e T1 é igual a pressão 2 sobre P1 na K menos 1 sobre K. E a razão entre T3 sobre T4 é igual a P3 sobre P4, K na menos 1 sobre K. Como é que a gente pode simplificar ainda mais isso? Uma vez que a gente sabe que a pressão 3 é igual à pressão 2 e pressão 4 é igual à pressão 1, a gente substitui aqui, né? Pressão 3 é igual à pressão 2 e pressão 4 é igual à pressão 1. Então, significa que T2 sobre T1 é igual a T3 sobre T4. Né? T2 sobre T1 é igual a T3 sobre T4. Ou T4 sobre T1 é igual a T3 sobre T2. E o que acontece com isso? T4 sobre T1 é igual a T3 sobre T2. Este termo todo ele sai da expressão. E a eficiência, então, ela é dada apenas por 1 menos T1 sobre T2. E aí vem aquela mesma pergunta que foi feita lá para o ciclo Otto. Tem a mesma eficiência do ciclo de Carnot? Né? Vamos pensar aí um pouquinho. Temperatura 1 é a temperatura mínima, né? Agora a temperatura 2 é a temperatura máxima? Vamos ver lá. Não, é uma temperatura intermediária. A nossa temperatura máxima é a temperatura T3.
Então não é a mesma relação de Carnot. A relação de Carnot é uma relação entre uma temperatura mínima e máxima. Então não vai ter a mesma eficiência de Carnot, ela vai ser ou igual ou inferior, que no caso real ela vai ser sempre inferior à eficiência de Carnot. Bom, retomando o processo 1 e 2, que ele é isentrópico. A gente tem uma outra relação isentrópica que diz que T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 na K na menos 1 sobre K. P2 sobre P1 é uma nova definição que nós temos aqui no ciclo Brayton, que nada mais é do que a nossa razão de pressão, que é uma relação entre a pressão de saída do compressor sobre a pressão de entrada no compressor. Então, nós podemos substituir essa eficiência do ciclo Brayton por esta razão de pressão, né? Uma vez que a gente tem esta relação aqui, ó, T1 sobre T2, que é o inverso, né? Então vamos ficar com a razão de pressão aqui no denominador. Deste modo, a eficiência do ciclo Brayton ela pode ser calculada apenas sabendo qual é esta razão de pressão, qual é a pressão do compressor na saída e na entrada, e aí conseguimos obter uma eficiência do ciclo Brayton. Este gráfico ele mostra a relação da razão de pressão com a eficiência. E ele mostra aqui razões típicas para motores de turbinas a gás, que variam aí de 5 a 20. E o aumento da razão de pressão, ele aumenta a eficiência do ciclo Brayton, conforme mostrado aqui no gráfico. Vamos para um exercício, então, de aplicação deste ciclo. O exemplo 19.1, tá? O ciclo ideal Brayton padrão a ar opera com entrada de ar no compressor a 95 kPa e 22 graus Celsius. A razão de pressão, RP, é de 6 para 1. E o ar deixa o processo de adição de calor em 1100 Kelvin. Determine o trabalho no compressor e o trabalho da turbina por unidade de massa, a eficiência do ciclo, a razão de consumo de trabalho, que não foi definido ainda aqui, mas nada mais é do que a razão entre o trabalho no compressor sobre o trabalho na turbina. E compare a temperatura de saída do compressor com a temperatura de saída da turbina. Assuma propriedades constantes, ou seja, a gente vai assumir um padrão a ar frio, né, com CP aí constante. Bom, a gente tem aí a nossa análise gráfica do que está acontecendo e a gente precisa determinar, então, o trabalho no compressor e o trabalho na turbina. Determinando esses trabalhos, a gente determina a razão de consumo de trabalho. E, por fim, eu quero determinar a temperatura de saída do compressor, que ainda não foi encontrada, né? A gente só tem a temperatura de entrada do ar no compressor, a 22 graus, e a temperatura de saída da turbina, né? A temperatura 4. Eu preciso saber da temperatura 2 e da temperatura 4. Dispositivo isentrópico, né? O compressor e a turbina. A gente pode utilizar aqui relações isentrópicas para determinar essas temperaturas. Sabendo essas temperaturas, no balanço de energia, a gente sabe também determinar quais os trabalhos do compressor e da turbina. Da mesma forma, se a gente quiser determinar também a eficiência do ciclo, a gente precisa da diferença do trabalho da turbina menos do compressor sobre a quantidade de calor que entra para determinar então aí a eficiência da turbina. Ou calcular diretamente a eficiência, uma vez que a gente sabe a razão de pressão, tá? Mas eu vou calcular por trabalho líquido sobre calor que entra. Vamos então para os cálculos. Nós temos aqui o balanço no compressor. O que a gente precisa determinar então é um CP, que é um CP tabelado, que a gente vai assumir propriedade constante, é o CP do ar. Temperatura 2 e 1. Sabemos que a temperatura 1 é 22 graus. Agora, a temperatura 2 nós não sabemos. E nós vamos saber aí por relação isentrópica. A primeira relação isentrópica que a gente tem é a razão entre T2 sobre T1
é igual a RP, que é P2 sobre P1. Né? O RP é aquela informação que a gente tem no problema, que é uma razão de pressão de 6:1. Como nós temos os valores todos para a resolução da temperatura 2, sabendo um K também constante, tabelado, a temperatura 2 já foi encontrada como sendo de 492,5. Essa temperatura, então, é a temperatura de saída do compressor. Desta forma, nós conseguimos encontrar o trabalho do compressor por meio do cálculo de CP, ΔT, e encontramos aí um consumo de 198,15 kJ por quilo de fluido. Agora, fazendo o balanço, né, para a turbina, a gente tem que o trabalho da turbina é igual a CP T3 menos T4. T3 nós temos. T3 é o ar deixa o processo de adição de calor aqui, né, em 1100 Kelvin. Essa temperatura T3 é 1100, que é a temperatura máxima. Porém, nós não temos o T4, que é o que a gente quer descobrir aqui também, né, que é a temperatura de saída da turbina. O que nós vamos fazer? Novamente, considerando que o dispositivo é isentrópico, nós vamos utilizar aí uma relação isentrópica para a determinação aí de T4. T4 sobre T3 é igual a P4 sobre P3. Temos P4 e P3? Não temos, mas nós sabemos que P3 é igual a P2 e P4 é igual a P1. Né? Vamos ver? P3 é igual a P2 e P4 é igual a P1. Nada mais é do que a mesma razão de pressão de P2 sobre P1. Só que como aqui está inverso, né? P1, P2, ele se torna 1 sobre razão de pressão. Então, com a mesma informação de razão de pressão lá no compressor, a gente substitui aqui, para encontrar a temperatura 4, como sendo de 659,1 Kelvin. Desta forma, a gente consegue agora calcular o trabalho da turbina com um valor aí de 442,5 kJ por quilo. O que a gente vai determinar agora? Né? O próximo passo aqui dado foi a determinação do calor que entra. Né? O calor que entra aqui neste trocador. Nós vamos fazer um balanço. Nós já temos todas as informações. Temos a temperatura 3, temos a temperatura 2. Então, nós conseguimos encontrar a quantidade de calor que entra. Né? Como sendo a relação entre CP, T3 menos T2. CP é constante, temperatura 3 e 2 foram determinadas. Temos então o valor de 609,6 kJ por quilo. O trabalho líquido é a diferença entre o trabalho da turbina menos o do compressor, que foi de 244,3 kJ. Aí a gente consegue calcular a eficiência do ciclo, como sendo a razão entre o trabalho líquido e o calor que nós acabamos de encontrar, de 609,6. A eficiência, então, deste ciclo, ela é de 40%. Como exercício, vocês podem calcular a eficiência através daquela expressão dada por razão de pressão. E qual é a razão de consumo de trabalho? É a relação entre o trabalho do compressor sobre o trabalho da turbina, que foi de 0,448. O que significa este resultado? Significa que aproximadamente 45% do trabalho total ele foi consumido para movimentação do compressor. Então, este BWR, que é a razão de consumo de trabalho, é uma relação que mostra quanto que eu estou consumindo no compressor e com relação ao que eu estou gerando neste ciclo de potência a gás. E por fim, o problema ele pedia para comparar a temperatura de saída do compressor com a temperatura de saída da turbina.
né? Por que a gente vai fazer essa comparação? A temperatura de saída da turbina foi de 659,1 Kelvin. Né? Essa saída são dos gases de exaustão, né? Eles estão saindo para o ambiente a 659,1. E a temperatura de entrada do compressor foi de 492,5 Kelvin, né? Bem inferior à saída da turbina. Se a gente for analisar o ciclo real, né? Vamos pegar aqui o diagrama real. Se eu estou saindo com um fluido a 659 e aqui eu estou entrando com um fluido a 442, que foi o resultado, acho, se eu não me engano, do problema, eu não poderia melhorar essa eficiência térmica, ou seja, diminuir a energia aqui que eu preciso adicionar na câmara de combustão, se o meu fluido ele saísse a uma maior temperatura aqui, né, entrasse, digamos, né, saísse do compressor a uma maior temperatura e entrasse na câmara de combustão, eu estaria economizando energia. E como é que a gente pode fazer isso? Ao invés de a gente descartar essa energia aqui dos gases de exaustão, a gente poderia fazer com que este fluido passasse por um trocador de calor que está interligado a esta linha aqui, ó. Consequentemente, a gente vai aumentar a temperatura de saída do compressor e o meu fluido ele já vai entrar na câmara de combustão com uma energia maior. E, consequentemente, a gente precisa adicionar da vizinhança para o sistema uma menor quantidade de energia. E nós vamos estar economizando energia e, consequentemente, aumentando a eficiência térmica. Então, o próximo passo é a gente trabalhar com o ciclo Brayton regenerativo, com regeneração. A regeneração, então, é fazer com que este fluido que ele sai ali da turbina, ele passe por um regenerador, que nada mais é do que um trocador de calor. Desta forma, a gente aproveita aquela energia que seria desperdiçada para o ambiente para trocar calor internamente no meu sistema, né? Internamente para o meu fluido de saída do compressor que vai entrar na câmara de combustão. Desta forma, a gente economiza muita energia. E como é que a gente analisa, então, este balanço? Através do gráfico de temperatura versus entropia, a gente tem aqui uma situação do ponto 1 e 2, 3 e 4, voltando para o 1. Se a gente adiciona um regenerador, né, surge aqui outros pontos, né? A gente tem um ponto 2, que é uma temperatura 2, que é diferente de uma temperatura 5. Tá? Uma temperatura 4, que é diferente de uma temperatura 6. Então, surge mais pontos aqui, né? A gente tem um ciclo, né, do 1 ao 4, que ele começa a ter outros pontos, outros processos. A gente tem outros processos dentro de um mesmo ciclo, como é mostrado aqui, ó. Agora a gente tem no 2 e no 5, que ele poderia ir do 2 ao 3, né? Do 2 ao 3, só que no 2 ao 5 é uma energia interna, transferida internamente. É uma energia economizada, né? Do 2 ao 5 é uma quantidade de calor do regenerador, do trocador de calor. E também do 4 ao 6, que seria a temperatura, a quantidade de calor de saída, a gente tem aqui do 4 ao 6 uma quantidade economizada, que é uma quantidade do regenerador. Então, a quantidade de calor que sai é do 6 ao 1 e não do 4 ao 1. Então, como é que a gente considera agora com a adição desse regenerador? Com esse regenerador, a gente tem um balanço real, que é a diferença da entalpia 5 menos entalpia 2. E uma regeneração máxima, ou, em outras palavras, a gente considera uma regeneração ideal,
que seria uma entalpia 5 linha. Ao invés de entalpia 5, seria uma entalpia 5 linha, menos entalpia 2. O que é essa entalpia 5 linha? É eu considerar que a minha temperatura de saída lá da turbina, H4, tá? O regenerador ele transferiu uma energia máxima possível que igualou essa temperatura 5 com a temperatura 4. Então, por isso que a gente pode ter uma temperatura 5 ideal, né? Uma 5 linha, que nada mais é do que igualar essas temperaturas. Né? A temperatura de saída aqui da exaustão passa pelo regenerador e transfere a máxima energia possível, de modo que a temperatura se iguale, né? A temperatura 5 aqui que vai para a câmara de combustão se iguale com essa temperatura 4. Então, esta daqui, ó, é a igualdade da entalpia 4 com entalpia 5 linha. Então, a gente substitui esse termo 5 linha por entalpia máxima, né? Entalpia 4 menos entalpia 2. E com isso surge um novo termo, um termo chamado aí como efetividade. Efetividade, ela é definida como uma razão entre a quantidade de calor do regenerador, do trocador de calor real, sobre a quantidade máxima, que ela é a maior, né? A quantidade máxima H4 menos H2. Usando a hipótese de padrão ar frio, a gente substitui Cp ΔT pelas entalpias, né? O contrário, substitui as entalpias por Cp ΔT. Desta forma, nós vamos ter Cp no numerador e denominador, ela desaparece. Então, a nossa efetividade ela pode ser calculada também pela razão das diferenças das temperaturas T5 menos T2 sobre T4 menos T2. E aí a gente obtém, então, uma expressão de efetividade, que ela pode ser ideal, que no caso daí vai ser a máxima, vai ser 1, ou pode ser real, que daí vai ser menor do que 1. Se a gente utilizar a hipótese então de regeneração, a nossa eficiência, o nosso cálculo de eficiência térmica, ele muda, tá? Para o ciclo Brayton com regeneração. A expressão geral é a mesma, né? 1 menos quantidade de calor que sai sobre quantidade de calor que entra. Mas os termos aqui de calor que sai e calor que entra são diferentes, porque são dados apenas por esta diferença pontual, né, do ponto 6 ao 1, na quantidade de calor que sai, e na quantidade de calor que entra é dado apenas do ponto 3 ao ponto 5 ou 5 linha. Então, a gente vai ter aqui já uma melhora na eficiência térmica, porque a quantidade de calor que entra não é dada por toda esta curva, e sim por esta faixa desta curva, como é mostrado então neste cálculo, né? É dado então por entalpia 6 menos entalpia 1, entalpia 3 menos entalpia 1. E aí a gente vai substituir novamente essas entalpias, fazendo um balanço, né? Um balanço do meu ciclo, para aparecerem aí nas expressões temperaturas, né, ou pressões juntamente, né? Então, se a gente vai assumir um regenerador ideal e calores específicos constantes, esta nossa expressão aqui de eficiência dada por entalpias, ela é substituída por esta outra expressão aqui, ó, que eu não vou deduzir essa expressão, tá? É muito semelhante à dedução do ciclo Brayton simples, tá? Vocês podem fazer essa dedução aí em casa, tá? Para vocês exercitarem, mas ela é dada agora não somente pela razão de pressão, como era dado lá no ciclo Brayton, só que isso aqui era invertido, né? Mas também pelas temperaturas mínimas e máximas. Agora, a influência das temperaturas mínimas e máximas, elas influenciam também na eficiência térmica do ciclo Brayton
com regeneração, certo? A eficiência térmica, ela é mostrada aqui neste gráfico do ciclo Brayton com a razão de pressão para diferentes razões de temperatura mínima e máxima, como vocês podem ver aqui. Eu tenho uma razão T1 sobre T3 de 0,2, T1 sobre T3 de 0,25 e T1 sobre T3 de 0,33. E o que pode ser verificado aqui neste gráfico é que o aumento desta razão de temperaturas mínimas e máximas, elas diminuem a eficiência térmica. Tá? E o aumento da razão de pressão para o ciclo Brayton com regeneração, ele diminui com o aumento da razão de pressão. Tá? Contrário do que nós vimos anteriormente do ciclo Brayton simples, que é esta curva aqui, ó, aonde o aumento da razão de pressão aumentou a eficiência térmica. Então reparem que aqui é exatamente ao contrário, é ao contrário do ciclo Brayton simples. Razões de pressão menores aumentam a eficiência térmica do ciclo Brayton com regeneração. E quando é que a eficiência do ciclo Brayton se iguala à eficiência do ciclo Brayton padrão a ar regenerativo? Tá? Esta é a pergunta. Como é que a gente pode fazer esta relação? Igualando as eficiências. A gente tem a eficiência do ciclo Brayton, que é dada por 1 menos 1 sobre a razão de pressão, na K menos 1 sobre K, e a eficiência do ciclo de Brayton com regeneração, que é dada por essa expressão que a gente acabou de deduzir, 1 menos T1 sobre T3, razão de pressão, K na menos 1 sobre K. No final, a gente tem uma razão de pressão que é dada pela razão entre a temperatura máxima e mínima, K sobre 2K na menos 1. E esta expressão aqui vai ser a razão de pressão que iguala as eficiências do ciclo Brayton e do ciclo de regeneração. Vamos então aí para um exercício, o exemplo 19.2, usando aí o ciclo Brayton regenerativo. Ar entra no compressor de uma turbina a gás com regeneração a 100 kPa e 300 Kelvin e é comprimido a 800 kPa. O regenerador tem uma eficácia de 65%. Aquele Ezinho, né? Agora é de 65%, ele não é ideal, não é 1. E o ar entra na turbina a 1200 Kelvin. Eu tenho a temperatura de entrada aí na turbina. Para uma eficiência do compressor de 75%, reparem que o compressor não é isentrópico, tá? Ele tem uma eficiência aí de 75%. E um rendimento da turbina de 86%. E nem a turbina ela é isentrópica. Ela possui um rendimento de 86%. Então, a gente precisa encontrar valores reais aí de temperaturas. Determine a razão do consumo de trabalho. Eu preciso, então, do trabalho da turbina e do compressor. A transferência de calor no regenerador. A eficiência térmica do ciclo. Então, eu vou determinar quanto que foi transferido ali pelo trocador de calor. E, por fim, determinar a eficiência térmica do ciclo. Bom, vamos analisar a nossa situação agora com a regeneração. Analisando o diagrama de TS, reparem que a gente tem aqui o 1 e 2, que é o trabalho no compressor, aonde a gente tem o 2S, que é considerando o compressor isentrópico, e o 2R, que é considerando o compressor com uma eficiência de 75%. Então, nós precisamos calcular o trabalho do compressor pela temperatura 2 real, achando a 2 isentrópica que nós não temos. Tá? E depois, como a gente viu numa aula anterior, que eu vou deixar disponível aqui no card,
eu determino qual é a temperatura 2 real, sabendo a isentrópica, por meio de relações isentrópicas. E nós vamos também fazer a mesma lógica de cálculo para a turbina. Vamos determinar qual é a temperatura 4 isentrópica, considerando inicialmente um dispositivo isentrópico, para depois determinar qual é a temperatura 4 real. E, por fim, determinar também os pontos 5, né, e 6, ali para determinar a eficiência térmica do ciclo e a transferência de calor no regenerador. Vamos então para os cálculos, inicialmente analisando apenas o compressor. Vamos fazer a determinação da temperatura 2 isentrópica por relação isentrópica, sabendo a razão de pressão, P2 sobre P1, que é de 8 para 1, ou seja, eu entro com 100 kPa, o fluido, né, entra a 100 kPa no compressor e sai a 800 kPa. Ele é comprimido, né, numa relação aí de 8 para 1. 800 kPa e 100 kPa. A temperatura 2 isentrópica é de 543,4 Kelvin. Como é que a gente encontra a temperatura real na saída do compressor? Fazendo aí a relação aí que a gente tem da eficiência do compressor, que ela é dada pelo trabalho isentrópico sobre o trabalho real. Ou, usando a hipótese padrão ar frio, T2S menos T1 é igual a T2R menos T1. Temos T1, acabamos de encontrar T2S, sabemos que a eficiência do compressor é de 75%, isolamos T2R e encontramos o valor aí de 624,6. Ou seja, a temperatura real lá no compressor, ela é maior do que a temperatura ideal, né, isentrópica. Desta forma, a gente calcula o trabalho real no compressor, né, o consumo do compressor real, que é uma relação entre temperatura 2 real menos T1 vezes Cp. E encontramos aí 326,2 kJ por quilo, que é o consumo de trabalho no compressor. Vamos analisar agora a turbina, fazendo a mesma lógica de cálculo. Usando relações isentrópicas, T4S sobre T3 é igual a P4 sobre P3. E aquele P4 sobre P3, a gente sabe que P4 é igual a P1 e P3 é igual a P2. Nós temos aqui a mesma razão de pressão, só que invertida, né? 8 para 1 aqui está invertido. E encontramos T4S, 662,5 Kelvin. E para encontrar o T4 real, a gente vai aplicar aí o cálculo de rendimento da turbina, que é uma relação entre o trabalho real da turbina sobre o trabalho isentrópico. Usando a hipótese padrão ar frio, Cp constante, T3 menos T4R é igual a T3 menos T4S. Temos o T3, que é a temperatura de entrada da turbina, que foi dado no problema. Acabamos de calcular T4, isolamos T4R, sabendo que o rendimento da turbina é de 86%. E encontramos, então, a temperatura T4R de 737,7 Kelvin, que é uma temperatura maior, né, do que a temperatura real de saída do compressor. Por isso que a gente vai utilizar aí um regenerador, né, para aproveitar essa energia. O trabalho dessa turbina real é dado, então, pela relação entre Cp, T3 menos T4R, onde nós temos todos os valores. É o valor, então, de 464,6 kJ por quilo. A razão de consumo de trabalho é, então, a relação entre o consumo no compressor e o consumo na turbina, que teve um valor aí de 70%. Ou seja, 70% de todo o meu trabalho gerado lá na turbina, ele é consumido lá no compressor. Que baita consumo, hein? Seguindo, vamos analisar agora o regenerador. A gente precisa encontrar aí a temperatura 5. Né? A temperatura 5 qual é mesmo? A temperatura 5 é a temperatura de entrada do fluido na câmara.
né? Essa temperatura 5 ela foi aumentada por meio do regenerador. A gente precisa fazer um balanço aqui no regenerador com entalpia 2, entalpia 5, para descobrir então qual é a transferência de calor no regenerador, que é a nossa parte B do problema. Voltando, nós sabemos a eficácia do regenerador, que é de 65%. Não sabemos a temperatura 5, mas sabemos o T2R e T4R. Isolando aqui o T5, encontramos então a temperatura de entrada na câmara de combustão de 698,1 Kelvin. E para determinar a quantidade transferida de calor pelo regenerador, pelo trocador de calor, a gente faz o balanço aqui no regenerador, que é uma relação entre CP, o T5 que nós acabamos de descobrir, menos T2R. Encontramos então uma transferência de 73,9 kJ por quilo. Se nós quisermos encontrar a temperatura agora de saída dos gases de escape da turbina, após passar o regenerador, a gente faz um balanço no regenerador para esta corrente aqui, ó. Sabendo a entalpia 4, a entalpia 6 nós não vamos saber, é justamente o que a gente quer saber, né? A gente quer saber a temperatura 6, então vamos fazer a hipótese padrão ar frio para substituir entalpias por temperaturas, para encontrar então a temperatura de saída, que não é o que o problema pede, mas a gente vai calcular aqui para saber então qual é a nova temperatura de saída. Né? A gente tem uma temperatura 4 aqui, antes do regenerador. E após o regenerador, após a transferência, vamos ver com que temperatura sai o fluido. Fazendo o balanço, então, do regenerador, agora na corrente de saída da turbina, ela é uma relação entre CP, T4R menos T6. Isolando T6, tendo as outras informações, a temperatura de saída nova agora é de 664,2, que ela é inferior à temperatura aqui, ó, de saída da turbina, que foi de 737,7. Seguindo, então descobrimos essa temperatura, né, por curiosidade, e agora a gente precisa saber a quantidade de fato de calor que foi fornecido ao ciclo, para a gente calcular a nossa eficiência térmica. A nossa quantidade de calor, então, é dada apenas pela temperatura 5 e 3. Tá? Apenas para esta faixa aqui, ó, 5 a 3. E não toda esta. A gente está economizando energia. Vamos ver como é que fica, então, este cálculo de eficiência, né? Determinando inicialmente a quantidade de calor que entra, então, no meu sistema, que é uma relação entre entalpia 3 menos entalpia 5, ou CPT3 menos T5. Temos todas as informações e encontramos, então, uma quantidade de calor de 504,4 kJ por quilo. Calculando, então, a eficiência, a gente precisa determinar inicialmente o trabalho líquido, que é a diferença do trabalho da turbina menos do compressor, que foi de 138,4. E aí a gente encontra a eficiência do ciclo de 0,27 ou 27,4%. Esta é a eficiência do ciclo, 27,4%. O interessante seria comparar, né, estes valores como se fosse numa situação onde eu não tinha este regenerador, para ver qual é a eficiência, então, do ciclo Brayton normal, né? E comparar, então, com esta eficiência com o ciclo Brayton regenerativo. Outras comparações interessantes seria considerar, então, dispositivos ideais, né? O compressor ideal, turbina ideal, para, de fato, ver como é que fica, então, esses valores. Com isso, então, a gente cria aí o exemplo 19.3 para fazer estas comparações. Então, compare os resultados do exemplo anterior
com os listados aqui abaixo, que têm os mesmos dados comuns, conforme necessário, utilizando novamente a suposição padrão ar frio, né? Ou seja, os CPs constantes. A primeira comparação é ciclo real, então é um ciclo real com as suas irreversibilidades no compressor e na turbina, conforme o exemplo anterior, só que agora sem regeneração, sem aquele trocador de calor. Ou seja, os gases de exaustão vão para o ambiente e não passam para o trocador. No B, seria novamente ciclo real, só que agora com o regenerador ideal, aquele regenerador 100%. Ou seja, aquela temperatura de entrada na câmara de combustão, ela se iguala com a temperatura de saída lá da turbina. Tá? A situação C agora é um ciclo ideal. Ou seja, tanto o compressor quanto a turbina são ideais, não tem entropia. E a regeneração ela é a do problema anterior, 65%, né, de eficácia. A situação D é o ciclo ideal, só que agora sem a regeneração. E a situação E é a melhor possível, é a que deve dar o melhor resultado possível, é considerar tudo ideal, tanto no compressor, quanto na turbina, quanto no regenerador. Vamos ver então como é que ficam esses resultados. Eu não vou fazer o cálculo individual de cada um deles, eu só vou apresentar os resultados finais. Mas eu estimulo vocês a fazerem esses cálculos, que são muito semelhantes ao do exemplo 19.2, porém com estas novas características. No caso do exemplo 19.2, o exemplo anterior, os resultados estão aqui, ó. A eficácia de 65%, a eficiência do compressor de 75%, o rendimento da turbina de 86%, a quantidade de calor que entra foi de 504,4%, trabalho no compressor 326,2%, trabalho na turbina 464,6%, o BWR de 70%, e a eficiência foi de 27,4%, né? Como foi mostrado aqui, né? No resultado final. Na situação A, ele é um ciclo real, tá? Sem regeneração. Então é zero aqui, ó. Eu não tenho regenerador. Agora, como é um ciclo real, eu vou ter as mesmas eficiências do compressor e rendimento da turbina. Muda a quantidade de calor que entra, porque eu não tenho mais aquela economia de energia do regenerador. Então, reparem aqui, ó, que aumentou a quantidade de calor que entra. Consequentemente, vai mexer com a minha eficiência térmica, vai diminuir. O trabalho do compressor e da turbina vão ser os mesmos, porque não mudaram. Então, o BWR não mudou. E agora, o cálculo da eficiência do ciclo Brayton, sem o regenerador, ela cai, ó, de 27,4 para 24. Então, repare que já aumentou aqui uns 3,4%, adicionando o regenerador. Na situação B, agora um ciclo com regeneração ideal, ou seja, 100% de eficácia, né, o 1, mantendo as mesmas condições do ciclo real, né, as mesmas informações de rendimento e eficiência que nós temos aí para turbina e compressor. A quantidade de calor, como a gente considerou uma maior efetividade lá no regenerador, ela diminuiu, ó, a quantidade de calor diminuiu com relação à eficácia de 65% e muito mais com relação à eficácia de 0. O trabalho do compressor e da turbina foram os mesmos e BWR também é o mesmo, não muda. A eficiência, ó, já muda, ó, já foi para 29,8, considerando então um regenerador com 100% de eficácia. C, situação C. Agora vamos idealizar aí o compressor e a turbina e vamos voltar à eficácia novamente de 65%, que é do problema anterior. Temos um erro aqui de inversão. Está invertido. Está invertido o meu resultado aqui, ó. O C está invertido com o D, certo? Vamos analisar aqui, então, a eficácia de 65%.
65% de eficácia, o trabalho do compressor é ideal e na turbina também. A quantidade de calor que entrou foi de 582. Trabalho do compressor foi menor, porque eu estou considerando um dispositivo ideal, e o da turbina foi maior, tá? Porque eu estou idealizando. O BWR diminuiu, né? Foi para 45,3. E a eficiência do ciclo, ela foi para 50,8. Olha como aumentou, né? E agora aqui para o próximo, que seria o ciclo ideal sem regeneração, ou seja, eficácia zero, que está errado aqui, né? Que seria esta coluna aqui, que seria do D. Eu não tenho regenerador, eu tenho dispositivo isentrópico no compressor na turbina, a quantidade de calor que entra é muito maior, foi de 659,9. O trabalho do compressor e da turbina foram os mesmos, porque os dois problemas aqui são de ciclo ideal. O BWR, consequentemente, é o mesmo, e o ciclo de Brayton foi de 44,8. E por fim, vamos na melhor situação possível, né? no problema E, onde eu tenho o máximo de eficácia no regenerador e o máximo de rendimento e eficiência no compressor e na turbina. A quantidade de calor que entra foi de 540,2. O trabalho do compressor e da turbina não mudaram com relação aos anteriores, nem o BWR, mas a minha eficiência térmica foi de 54,7%. Então, reparem como muda essas idealizações. Daí vocês devem se perguntar, né? Mas o que é o mais comum, né? O mais comum seria a primeira situação mesmo, né? A primeira situação onde a gente tem aqui um regenerador que não é ideal e nem um compressor e uma turbina que são ideais e vão dar uns resultados reais em torno aí de 27% de eficiência. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar aí de ciclo Brayton, simples e com regeneração, era isso. E na próxima aula a gente vai tratar aí do ciclo Brayton com resfriamento intermediário e com reaquecimento, como forma de a gente aumentar ainda mais aí a eficiência térmica do ciclo. Certo? Um abraço e até a próxima aula. Até mais.